Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel Veiga, sou nutricionista esportivo e hoje estou aqui para apresentar um tema que eu tenho imenso carinho, que seria a avaliação física na prática do nutricionista esportivo. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite por estar aqui. É uma grande honra poder compartilhar um pouquinho dos meus conhecimentos e inserir esse tema para discussão. Inclusive, para quem quiser, quem deseja conversar mais sobre, o que gostar da palestra e ficar com dúvidas e querer aprofundar nossa discussão, meu contato de Instagram, meu arroba é gabrielbveiga_, e sinta-se totalmente à vontade para me chamar, conversar e discutir sobre os conhecimentos, sobre o tema e até mesmo outras questões que não sejam só avaliação física ali comigo no Instagram. Fiquem bem à vontade e até mesmo meu Instagram hoje já tem alguns conteúdos referentes à avaliação antropométrica, perfeito? Sem muitas delongas, mas fazendo uma breve apresentação para você saber quem sou eu, tá? Vocês me conhecerem um pouquinho. Sou nutricionista formado pela Universidade Federal de Pelotas em 2021. Hoje dou continuidade às minhas formações como mestrando e pós-graduando. O meu mestrado eu faço em nutrição clínica experimental pela Universidade Federal de Pelotas também. Hoje eu sou também pós-graduando em nutrição clínica esportiva e interpretação de exames laboratoriais pela IPGS. E hoje eu faço parte do corpo técnico de nutricionistas Coimbra Life Up, onde quem já conhece ou quem já associou é com o nutricionista Daniel Coimbra, uma referência a nível nacional, e hoje eu tenho a honra de fazer parte da equipe de nutricionistas dele também. Fora isso, hoje eu também tenho uma formação que é o que me dá background de estar aqui conversando um pouquinho com você sobre, que é justamente de ser antropometrista ANSC Level 1. Para alguns, esse termo AIS que já está mais familiarizado, para outros não estão. Então, fazendo uma breve apresentação também do que seria ser AIS Level 1, o que seria essa relação com a sinantropometria. Nada mais é do que uma sociedade internacional de sinantropometria avançada. Ou seja, nós temos uma sociedade hoje, uma rede internacional de antropometristas que são regularmente atualizados quanto ao tema. A gente sabe que a ciência como um todo, e principalmente que a gente fala das características da avaliação antropométrica, hoje ainda não é uma ciência que está morta, é uma ciência dinâmica, que os conhecimentos seguem sendo desenvolvidos, novos métodos sendo elaborados para a gente conseguir cada vez mais ter, de fato, uma medição antropométrica com excelência. E isso sendo até uma das características da AISC, onde ela considera que seus membros têm que ser regularmente atualizados e padronizados quanto aos métodos de avaliação física, para, de fato, hoje a gente ter uma qualidade na antropometria que seja possível de ter, de fato, um grau de excelência significativo. Curiosamente, hoje nós temos a AISC instalada em 83 países ao decorrer do mundo. E no Brasil nós temos apenas mais de 500 antropometristas AISC Level 1, onde seria essa a formação que eu realizei, onde eu fui oficializado, formado para avaliar com um determinado grau de eficácia e acurácia aproximadamente 21 variáveis antropométricas. E hoje nós temos a continuidade do curso, como a ESC Level 2, a ESC Level 3, a ESC Level 4, onde nós temos até mesmo um grau de instrutores para ser, de fato, formadores de novos antropometristas, a partir do ESC Level 3 e a ESC Level 4, onde, para quem não conhece, já fica uma sugestão também para conhecer o nosso único antropometrista Level 4 no Brasil, o professor Paulo Cel, relacionado, então, a algumas pesquisas e até mesmo conhecimentos bem importantes sobre a área da antropometria, perfeito? Hoje na aula, para a gente começar a conversar de fato sobre o que a gente vai conversar, eu dividi a nossa sequência de assuntos num comportamento lógico, para a gente conseguir de fato caminhar de um ponto A até um ponto D, onde basicamente a gente vai conversar sobre 4 pilares para a gente conseguir de fato ter uma comunicação eficiente. Inicialmente, a gente vai conversar sobre aspectos relacionados à introdução da avaliação antropométrica, como a gente pode introduzir isso no cenário clínico. Depois, a gente vai partir para os principais métodos que já são convencionais, consolidados na literatura científica e na prática clínica de profissionais. E não só disso, a gente vai observar os principais pontos de atenção e as características, os principais erros cometidos na hora de implementar esses métodos convencionais para avaliação antropométrica. E aí a gente vai, de fato, pensar fora da caixinha, onde a gente vai colocar a nossa mente a fritar um pouquinho e conversar sobre os métodos não convencionais para avaliação antropométrica. E aí, de cara, eu já gostaria de fazer essa pergunta para vocês. Será que a avaliação física ela vai ser útil apenas para a gente descobrir o percentual de gordura do indivíduo? Ainda mais quando a gente fala de nutrição esportiva, pessoal. Será que a única capacidade que a gente pode ter com a avaliação física é saber se o indivíduo, por exemplo, tem uma baixa BF, uma baixa body fat? Se alguns acreditam que sim, eu já gostaria de introduzir essa pergunta. Será que esses dois indivíduos podem ser julgados da mesma forma? Indivíduos, por exemplo, um indivíduo que realiza um treinamento de cross-training e um indivíduo, por exemplo, maratonista, ambos apresentam baixa percentual de gordura corporal. E se eu digo que eles têm 8% de gordura corporal, eu estou dizendo que eles têm a mesma forma do corpo humano? Ou eles têm, por exemplo, estaturas, massas, padrão de distribuição de gordura corporal e até mesmo índice de musculosidade diferentes entre si?
Obviamente, a gente vai perceber, pessoal, que a avaliação antropométrica ela vai muito além desses pequenos aspectos que muitas vezes as pessoas limitam a avaliação física, apenas a descobrir o percentual de gordura do indivíduo, não, que está à nossa frente. E a gente vai ver que nós, de fato, temos diversas ferramentas que conseguem favorecer que a avaliação antropométrica seja feita com maior grau de acurácia, melhor grau de resultado e consiga, de fato, mudar toda a perspectiva frente à nossa conduta, no meu caso, nutricional. Perfeito? Quando a gente fala da Sociedade Internacional de Sinantropometria Avançada, a gente está falando de sinantropometria, um conceito que para alguns pode ser mais comum e para outros não. Mas deixando todos nós nivelados, a sinantropometria ela pode ser compreendida como o estudo e a mensuração da forma e do movimento humano. Então, quando a gente fala de forma, a gente não está falando apenas da composição, do padrão de distribuição de gordura corporal do indivíduo, da composição ali daquele corpo, mas a gente está falando da forma, do tamanho, da proporção, e até mesmo de características, por exemplo, relacionadas, quando a gente fala de adultos jovens, de adolescentes, do grau de maturação do corpo humano. Será que aquele corpo ele já passou para o processo de maturação sexual ou ele ainda não esteve desenvolvido? Essas também são características que a gente do corpo humano que podem ser avaliadas quando a gente fala de avaliação física, tá, pessoal? E a importância da avaliação física vai muito além apenas da nutrição. A gente sabe que outros profissionais da área da saúde, como educadores físicos, médicos, também acabam utilizando da avaliação física para conseguir ver aspectos, por exemplo, de tratamento do indivíduo, se ele respondeu, se ele está de fato, ele precisa de uma intervenção para melhorar ali a sua, por exemplo, seu peso, tem um baixo peso, um grau de desnutrição, se ele está em um risco, por exemplo, de uma sarcopenia. A avaliação física, de fato, ela é de extrema importância para os profissionais da área da saúde, e não só para nós, mas também para os próprios desenvolvimentos de políticas públicas de saúde. Então, quando a gente pensa em medidas governamentais, a avaliação física, a sinantropometria, também apresenta sua importância para que a gente consiga ter todos esses aspectos conectados, perfeito? Mas trazendo o barco mais para o nosso lado, a gente vai ver que a importância da avaliação física, principalmente para o cenário clínico, que será o alvo da nossa palestra de hoje, da nossa aula, ela pode ser relacionada a inúmeros fatores. Por exemplo, eu considero que a avaliação física, ela é primeiramente importante para te reconhecer quem é o indivíduo que está na sua frente. Você tem que saber se aquele indivíduo tem um alto grau de musculosidade, se ele não tem o tônus muscular dele desenvolvido, se ele tem, por exemplo, um padrão de gordura corporal mais ginoide ou mais androide, se ele acumula gordura mais na região inferior ou na região do tronco, se aquele indivíduo, por exemplo, ele está de fato precisando hipertrofiar para melhorar a estética que ele deseja, ou se de fato ele vai se beneficiar muito mais de reduzir o percentual de gordura e necessariamente aumentar o tônus muscular para ter aquele objetivo que ele deseja. Então, o primeiro ponto da importância da avaliação antropométrica é justamente a gente conseguir observar qual será o ponto de partida do nosso paciente. A gente vai ver que isso vai ser um grande norteador da conduta nutricional, perfeito? E, obviamente, também de outros profissionais. Fora isso, por exemplo, se eu aplico uma intervenção dietética no indivíduo, low carb, high carb, a partir da avaliação antropométrica, eu consigo avaliar qual foi a resposta do indivíduo àquela intervenção. Se ele, por exemplo, é um indivíduo que apresentou um maior ganho de gordura corporal, ou se ele ganhou mais massa corporal, como é que ele, de fato, teve ali os seus aspectos relacionados à resposta individual. Então, a gente também consegue avaliar características de individualidade do paciente. E não só falando do próprio indivíduo, a gente consegue avaliar, por exemplo, se o Gabriel apresenta um índice de musculosidade médio, abaixo da média, acima da média. A gente consegue ver se ele, por exemplo, tem uma estatura maior do que a média das pessoas. E até mesmo quando a gente fala de esporte, a gente vai ver, pessoal, que é muito importante a gente comparar, por exemplo, o indivíduo em questão com os indivíduos que, por exemplo, mais performam no esporte em questão que o indivíduo deseja. Esse é um ponto muito importante da avaliação antropométrica para o cenário esportivo. Mas a gente vai conversar mais à frente um pouquinho sobre, só para plantando sementinhas em vocês. E olha só, já que a gente falou tanto de indivíduo, antes da gente sair correndo para ver quais são os métodos, quais são as ferramentas que a gente pode utilizar, primeiro a gente tem que ter muito claro o processo de identificação do seu paciente. A gente sabe que no cenário esportivo, e essa é uma pauta muito importante de conversar aqui, que, por exemplo, eu quando entrei na universidade, eu desejava trabalhar apenas com esportistas, apenas com atletas de fato. Mas o que que acontece, pessoal? Muitas vezes, na prática clínica, hoje, os meus pacientes que são de fato atletas correspondem a menos de 5% dos meus pacientes por completo. Eu tenho pacientes de idade mais jovem, de idade média, até mesmo de idade mais avançada. Alguns fisicamente ativos, outros de fato atletas, onde de fato a gente tem que conseguir analisar, porque a conduta nutricional para cada um deles vai ser totalmente diferente. Como exemplificado aqui, imagina que chega um indivíduo A, um indivíduo que ele de fato é um atleta de 24 anos, que vive exclusivamente do esporte. Cara, a gente tem que conseguir avaliar, por exemplo, se ele vai precisar aumentar seu peso, se ele vai precisar reduzir, se ele está de acordo com as suas características físicas, estão de acordo com as características físicas que são necessárias para o esporte que ele está inserido,
Ou agora é um indivíduo, por exemplo, um desportista de 28 anos, que é um engenheiro, um advogado, que é, por exemplo, uma arquiteta, e que, por exemplo, apenas deseja ser fisicamente ativo e melhorar sua composição corporal. Entre partes, ambos são relacionados à nutrição esportiva, só que um seria relacionado à prática de atletas de fato e outro de desportistas, que grande parte são nossos públicos, e aí sim, hoje no consultório eu tenho a felicidade de trabalhar principalmente com esse tipo de indivíduo, mas que também a gente tem que ter muito claro que a conduta nutricional e a própria avaliação física vai ser totalmente diferente que para um indivíduo que de fato ele é um atleta, perfeito? Então, e é justamente isso que eles devem enfatizar, que as ferramentas vão ser totalmente diferentes para os indivíduos em questão. E já que a gente está falando de ferramenta, pessoal, vamos começar a entrar de fato nos métodos que nós temos para avaliação física. Nós temos principalmente três métodos: métodos diretos, métodos indiretos e métodos duplamente indiretos. Três principais categorias de ferramentas que a gente pode utilizar para avaliar principalmente a padrão de a massa, o percentual de gordura corporal dos indivíduos e o percentual de massa livre dos indivíduos, modelos bicompartimentais. Quando a gente fala dos métodos diretos, eles são, como o próprio nome diz, aqueles que avaliam diretamente a composição corporal do indivíduo. Então, por exemplo, a própria dissecação de cadáver, onde tu consegue quantificar o quanto o indivíduo tem de gordura corporal, por exemplo, de pós-morte, e a extração de lipídios, de tecidos. Então, por exemplo, tu avaliar quantos percentuais o indivíduo tinha de lipídios nos seus órgãos, nos seus tecidos, no seu corpo, como se, e a partir disso ter um resultado direto. Obviamente, eles não são nada aplicáveis no nosso cenário clínico, mas é muito importante a gente compreender eles, porque é a partir deles que foram desenvolvidos os conhecimentos e as habilidades que hoje nós temos, e até mesmo os métodos indiretos, a gente vai ver que eles partiram dos métodos diretos para conseguir, então, a gente utilizar eles na prática clínica. Então, é importante você ter conhecimento, principalmente para quem é mais científico e busca, por exemplo, estudos científicos, busca analisar de fato quais foram as metodologias usadas. Alguns estudos foram utilizar desses métodos diretos para conseguir elaborar, então, seus protocolos. Quando a gente fala dos métodos indiretos, que já começam a ser mais comuns na prática clínica, a gente vai falar de vários, mas principalmente, por exemplo, o DEXA, o método padrão ouro, onde quem também é mais científico consegue observar que grande parte dos estudos utiliza do DEXA para avaliar, por exemplo, os resultados de uma intervenção. Então, é importante você compreender que, por exemplo, o DEXA ele consegue avaliar índices de musculosidades, índice de adiposidade e até mesmo índice de densidade mineral óssea. Então, a partir do DEX, a gente consegue ter uma série de resultados que pode ser, por exemplo, avaliado no estudo científico. E é o método padrão ouro para avaliação antropométrica, perfeito? Mas, por exemplo, nós temos métodos também indiretos que acabam apresentando alguns pontos importantes de comentar. Quando a gente fala tanto da hidrodensitometria como da própria pré-tomografia, eles são métodos que se baseiam no mesmo princípio de Arquimedes, onde ele diz que basicamente a massa do corpo, a densidade de um corpo será proporcional ao volume de água, e no caso da hidrodensitometria, e no caso da pré-tomografia do ar deslocado, onde basicamente a densidade do corpo ali seria proporcional. Alguns pontos são importantes de comentar aqui, que eles assumem alguns pressupostos, que, por exemplo, todos os indivíduos apresentam densidades corporais similares. Então, por exemplo, que hoje a minha densidade da minha massa livre de gordura, que vai incluir tanto massa muscular como tecido ósseo e até mesmo água do meu corpo, será totalmente igual de uma senhora de 60 anos. Onde sabe que o próprio densidade mineral óssea, um componente da massa livre de gordura, é intimamente influenciada pelo ambiente do indivíduo, pela genética, pelo sexo e até mesmo pelo avançar da idade. Então, aqui a gente já começa a salientar que, por exemplo, considerar que a densitometria, o resultado obtido por ela, será altamente eficaz, é um ponto importante de ter muito claro. E por quê, pessoal? Quando a gente fala da importância da hidrodensitometria hoje, que nem é um método tão aplicável para nós, porque ela engloba fazer a imersão do indivíduo dentro de uma piscina, o que não ocorre tão comumente na prática clínica, é importante compreender que os métodos duplamente indiretos, como a bioimpedância, as dobras cutâneas, até mesmo a ultrassonografia, alguns dos protocolos que esses métodos duplamente diretos utilizam para avaliar o percentual de gordura do indivíduo acabam sendo desenvolvidos a partir, por exemplo, de estudos que compararam o resultado de uma dobra cutânea, de um protocolo, com a hidrodensitometria. Então, será que aquele resultado que é obtido a partir daquele protocolo, daquela equação preditiva, ele é de fato tão verdadeiro para avaliar o percentual de gordura do indivíduo, ou ele também está carregando os mesmos erros da hidrodensitometria? Conseguiram compreender? Se o método indireto ele parte do método direto, o método duplamente indireto ele parte do método indireto. Por isso que ele é duplamente indireto. E agora, se o método indireto já carregou o viés, será que o indireto não está ainda mais enviesado? Então já é um ponto bem importante a gente comentar.
E dentro dos métodos duplamente diretos, eles são de fato os mais utilizados na prática clínica, que vai incluir a bioimpedância, as dobras cutâneas e a própria ultrassonografia, como eu já falei para vocês. Ponto importante a gente observar que o pressuposto da bioimpedância é que a massa livre de gordura demonstra uma baixa resistência à passagem elétrica pelo corpo humano. Ou seja, a massa livre de gordura, por ser principalmente composta de tecidos que são ricos em águas, ela teria uma maior facilidade da passagem de corrente elétrica. Enquanto a massa gorda, um tecido que tem aproximadamente 3% apenas de água na sua composição, teria uma maior resistência. Então, o indivíduo que apresenta maior gordura corporal, ele teria uma maior resistência da passagem elétrica, uma corrente elétrica de baixo grau, pelo seu corpo do que um indivíduo que, por exemplo, tem um menor percentual de gordura corporal. Então, dessa forma, ela vai utilizar de diversos aspectos físicos, principalmente como resistência, resistência e outros, aonde a bioimpedância ela consegue, por meio desses dados físicos coletados, estimar qual seria a composição corporal do indivíduo. Contudo, a gente sabe que, por exemplo, esse método ele acaba carregando alguns viés, onde, por exemplo, você está falando da passagem elétrica, e essa passagem elétrica relacionada ao grau de hidratação do indivíduo, que está relacionada à facilidade da passagem da corrente elétrica, a gente consegue observar que inúmeros fatores vão influenciar, por exemplo, o resultado da avaliação a partir da bioimpedância. Sejam eles fatores que a gente não pode alterar, como, por exemplo, o ciclo menstrual feminino, que vai ocorrer naturalmente em mulheres, processos como, por exemplo, a desidratação ocasionada pelo exercício físico e até mesmo variações a partir de fármacos, como o uso de diuréticos. Então, quando a gente olha para a análise que seria recomendada de protocolo para avaliação física a partir de bioimpedância, a gente observa que diversos pontos devem ser padronizados para a gente conseguir ter um resultado ali minimamente capaz de dizer que de fato aquela pessoa tem um percentual de gordura X ou YZ. Então aqui a gente já começa a conversar sobre esses pontos relacionados à bioimpedância. Mas o método hoje que a gente mais vai estudar, que são as dobras cutâneas principalmente, elas, assim como a ultrassonografia, elas partem do pressuposto que a aferição de frações da massa adiposa em alguns pontos específicos da anatomia do nosso corpo teriam representatividade em relação ao percentual de gordura total do indivíduo. A proximidade com a região mamária, principalmente mulheres. Então, ela acaba sugerindo que a gente utilize apenas de 8 dobras cutâneas para avaliar o indivíduo. E o X da questão, que tanto na ultrassonografia, e até mesmo já é importante salientar que a ultrassonografia também utiliza esses mesmos pontos anatômicos para avaliar o percentual de gordura do indivíduo, ambos exigem um alto grau de padronização. A gente vai ver que para realizar uma avaliação física de acurácia e de fato eficiência, a partir de dobras cutâneas, tu realmente tem que ter vários pontos bem detalhados, bem padronizados para conseguir ter um resultado ali que seja não só verdadeiro quando tu compara a tua avaliação com de outro indivíduo, mas que também consiga avaliar aquele indivíduo sobre a mesma forma sempre que ele chegar no teu consultório, perfeito? A gente tem que ter de fato um alto grau de padronização, que vai incluir alguns fatores como, por exemplo, quando a gente fala das exigências técnicas para dobras cutâneas, cara, orientações pré-consulta. Já tem que oferecer para o indivíduo ali o material comentando para ele como será feita a avaliação física, falar para ele evitar a prática de atividade física anteriormente, não passar cremes corporais que vão dificultar a avaliação física. Ele deve levar roupas apropriadas, evitar que o paciente, obviamente, isso possibilidade nenhuma, mas que ele tenha, então, que usar roupas íntimas, por exemplo, durante a avaliação física, já deve ser orientado para ele levar roupas próprias, como roupas de banho, como bermudas e biquíni, para, por exemplo, realizar a avaliação física. Fora isso, os pontos anatômicos, a gente vai ver que, por exemplo, a diferença de apenas 1 centímetro do ponto anatômico padronizado pela AIS, que quando a gente compara, por exemplo, para cima e para baixo, pode gerar diferença de até mesmo 1 milímetro na hora da avaliação da composição corporal. Então, quando está ali aferindo a dobra cutânea do indivíduo, tu simplesmente subir a tua mão 1 centímetro já pode influenciar significativamente o resultado do indivíduo. E aí, imagina que o paciente se esforçou o mês inteiro para fazer a avaliação física, para descobrir ali seu percentual de gordura, como ele evoluiu, e na hora de fazer a aferição, tu acaba cometendo um erro que aumenta a espessura da dobra cutânea dele. Cara, isso é extremamente comum de acontecer, e graças à marcação dos pontos anatômicos, de fato, a gente consegue ter uma melhor qualidade dessa avaliação antropométrica. Fora isso, ferramentas bem calibradas, teor de ponto, tem uma série
de pontos que deve ser levado em consideração para que esse adponto ele de fato consiga gerar uma boa compreensão da mola, que ele tenha um grau de acurácia ali na hora de fazer a aferição antropométrica. Segundo a AES, que te padroniza de sempre realizar a avaliação no lado direito do indivíduo, no hemisfério direito dele. Fora isso, características devem ser treinadas no indivíduo, como, por exemplo, a sensibilidade palpatória. O indivíduo conseguir separar o que seria gordura do que seria massa muscular, do que seria uma pele mais enrijecida. Tu tem que saber também avaliar no indivíduo. Então, tem algumas características que, de fato, exigem estudo e outras que envolvem horas de trabalho, horas praticando avaliação física para conseguir, de fato, ter ali um certo grau de representatividade, de veracidade daquela avaliação antropométrica, perfeito? E até mesmo, pessoal, comentando que é o próprio grau de profundidade que tu aplica o glicômetro na pele do indivíduo vai influenciar significativamente ali o resultado obtido na hora de avaliar o indivíduo, perfeito? E vamos supor agora que tu padronizou todos esses pontos, perfeito? Que a gente pode comentar com mais sobre eles em outras etapas, para a gente não ficar uma aula muito teórica. Mas depois de coletar as dobras cutâneas, o que que você faz? Abre o software e escolhe uma equação qualquer? Bom, a gente vai ver que existem inúmeras equações para te avaliar o percentual de gordura corporal do indivíduo e que todas elas acabam careando algumas informações importantes. Por exemplo, com os mesmos dados do indivíduo, a gente consegue ter, por exemplo, a equação de Hughes, ter 10,52% de gordura corporal. Agora, quando coloca essa equação, esses mesmos dados na equação de Dunning, esse indivíduo ele pode ter 19,21% de gordura corporal, ou seja, mais de 9% dos aspectos relacionados à composição corporal dele, sendo influenciado pela equação preditiva que você escolheu. E, Gabriel, por que isso acontece? Pessoal, basicamente, toda equação, ela carrega com si, perdão pelos cachorros aqui, tá? Mas, basicamente, toda equação, ela carrega com si as características da amostra que ela foi desenvolvida. Então, por exemplo, equações que foram desenvolvidas com indivíduos magros tendem a trazer o resultado do indivíduo que está sendo avaliado também para o indivíduo magro. Então, é muito importante, na hora que tu for estudar a avaliação, a equação que tu vai utilizar, ver em quem foi feita aquela equação, perfeito? Então, por exemplo, a gente tem até algumas, por exemplo, como a de Falkner, que a gente sabe que ela trabalhou principalmente com indivíduos de baixo percentual de gordura, indivíduos fisicamente ativos, onde eles tinham, por exemplo, ali, ser nadadores. Então, quando a gente observa os resultados encontrados por Falconer, eles tendem, por exemplo, a ser mais baixos do que o habitual. Então, a gente consegue, de fato, observar que é muito importante tu escolher a equação certa e, mais importante ainda, tu sempre olhar para o indivíduo sobre a mesma óptica. Tu, de fato, sempre estar utilizando ali da mesma equação para conseguir monitorar. Por mais que não seja o percentual de gordura exato do paciente, tu conseguir avaliar como ele está respondendo à sua conduta, seja ela nutricional ou de treinamento, etc, etc. Perfeito? E é justamente essa característica, pessoal. Cada equação ela vai carregar as características da amostra que foi desenvolvida. E é mais importante de tudo é a gente aplicar aquela que mais se assemelha ao seu paciente. Então, por exemplo, não necessariamente tu tem que escolher apenas uma equação para usar com todo mundo. Isso não é recomendado, na verdade. É recomendado que você utilize a equação para, por exemplo, avaliar mulheres em meia idade, a partir dos 40 anos, que seja uma equação, que você avalie indivíduos jovens ou jovens em outra equação, e que assim você consiga ter um resultado ali com uma melhor acurácia. Perfeito? E de fato, pessoal, esse é um tema que a gente poderia falar 1 hora e meia sobre todos os pontos que vão carrear, quais equações devem ser utilizadas, mas para não ficar uma aula muito maçante, eu gostaria que vocês compreendessem isso. Os principais métodos para avaliação da composição corporal são os métodos duplamente diretos que a gente utiliza no cenário clínico, e a sua aplicabilidade vai exigir de fato um alto grau de padronização, desde a hora da coleta, na verdade, desde a pré-consulta, desde a coleta, desde a avaliação e da interpretação. Então, tome muito cuidado na hora de for aplicar todos esses conhecimentos ao seu paciente, porque vai ser muito importante no resultado coletado ali. Perfeito? E aí, entrando na parte que de fato é mais interessante a gente conversar um pouquinho, que é justamente sobre os métodos alternativos para avaliação da composição corporal, pessoal. Que aí é que a gente vai ver que temos inúmeras outras formas, por exemplo, de avaliar um indivíduo. E começando por um bem básico, mas bem importante, que é o próprio somatório de dobras cutâneas. Quem aplica na prática clínica sabe que esse método ele é bem simples de utilizar e, de fato, tem uma veracidade bem maior. O que acontece, pessoal? Quando a gente está ali realizando a coleta de dobras cutâneas, que nem a gente comentou anteriormente, a gente já falou que a própria avaliação física vai estar ali carregando seus erros, na hora de tu fazer uma avaliação na hora da coleta, na hora de tu padronizar o adipômetro, etc, etc. Então, e a gente ainda falou que a equação preditiva também carrega os erros, não é mais sentido tu voltar um pouco atrás, tu utilizar só da dobra cutâneas que vão estar carregando apenas o erro técnico daquele momento.
Então, por exemplo, o indivíduo chega na primeira consulta com uma dobra tricipital numa espessura de 10 milímetros, uma dobra abdominal de 12 milímetros, uma dobra subescapular de 9 milímetros e a dobra suprailíaca de 10 milímetros. Isso gerando um somatório total dessas quatro dobras em questão de 41 milímetros. E quando o paciente retorna depois de um mês, tu fez a conduta funcional, tu realizou ali os ajustes energéticos de padrão de distribuição de macronutrientes, o mesmo indivíduo ele volta com uma espessura de 8 milímetros de dobra tricipital, 10 milímetros de dobra abdominal, 7 milímetros de dobra subescapular e 8 milímetros de dobra supraelíaca. E um somatório de aproximadamente aí menos 8 milímetros de dobras cutâneas no geral. Ou seja, esse indivíduo emagreceu. Por quê? Porque simplesmente a gente consegue observar que a espessura da massa adiposa que ele tinha na sua camada subcutânea diminuiu. Então, a gente, independente do percentual de gordura, a gente consegue avaliar que, de fato, o indivíduo ele teve ali uma melhora da sua composição corporal. E é muito curioso, pessoal, que, por exemplo, aqui nesse caso, a gente consegue notar que, por exemplo, a maior dobra dele é a dobra abdominal. Estava ali em 12 milímetros. Agora, imagina que legal que essa dobra abdominal ela é que, de fato, é que menos, mais reduz no teu indivíduo. Então, tu não consegue mostrar para ele, cara, olha só, tu tinha uma gordura bem localizada nesse abdômen e é essa gordura que mais te incomoda. Então, naquele momento ali, tu tá mostrando para ele que tu conseguiu gerar o resultado que de fato ele desejava. E tu nem falou de percentual de gordura corporal. E é justamente por isso, pessoal. O que que acontece? Quando a gente compara o resultado de uma equação preditiva de um percentual de gordura ou de massa livre de gordura com, por exemplo, o somatório de dobras cutâneas, a gente está falando como se fosse uma analogia da nutrição. O que é mais saudável? O tomate já ali, tu fazer um molho de tomate você mesmo, pegar o tomate, picar, colocar cebola, ou você pegar um tomate, um molho de tomate pronto, cheio de aditivos, de adoçantes e de outros ingredientes que não são saudáveis? É a mesma equação quando a gente compara o somatório de dobra cutânea com, por exemplo, as equações preditivas. É o mesmo fenômeno que acaba carreando. As equações preditivas vão estar carregando ali seus problemas também, seus viés, na hora de avaliar o indivíduo, perfeito? Quando a gente dá uma olhadinha agora para outros métodos de alternativos para avaliação da composição corporal, um dos que eu gosto bastante para utilizar, principalmente avaliando índices de hipertrofia do indivíduo, é a perimetria muscular. O que acontece, pessoal? A gente consegue fazer a perimetria muscular tanto para o braço direito como para a perna direita. Isso sendo padronizado conforme ser realizada a avaliação no hemicorpo direito do indivíduo. E qual é o pressuposto da perimetria muscular? É basicamente, ela considera que a circunferência de braços e pernas seriam perfeitas, e a partir disso, com o valor de π, a gente conseguiria estimar, então, quanto o indivíduo teria de perimetria muscular. Ô, Gabriel, complicou um pouquinho. O que é isso? É basicamente, vamos olhar essa imagem aqui de ressonância. A perimetria que a gente avalia, por exemplo, a perimetria da coxa do indivíduo, vai ser essa camada por completo. Então, por exemplo, aqui ele tinha uma coxa de 57 centímetros. E essa coxa dele, por exemplo, depois de um ano, continua com os mesmos 57 milímetros. Só que aqui vamos comparar essas duas imagens ao contrário. Você consegue observar que essa perimetria muscular do indivíduo, ela é bem menor que essa perimetria muscular, certo? Isso aqui é um processo de sarcopenia que ocorre ao decorrer dos anos. O que acontece? Quando a gente utiliza da perimetria muscular do braço, onde a gente pega a circunferência do braço direito relaxada e diminui da correção da dobra cutânea dividida por 10. E por que tu divide? A circunferência está em centímetros e a dobra cutânea está em milímetros. Então, tu está ajustando elas para a mesma unidade, para como se tu estimasse que isso aqui é uma circunferência perfeita pelo valor de π, e aí tu conseguisse retirar aquele anel de gordura ali do membro do paciente. Então, tu consegue, por exemplo, avaliar a circunferência do braço dele a partir do índice ou da circunferência de musculosidade. E aí se torna muito mais interessante, porque às vezes a pessoa ela tem, por exemplo, um braço que permanece com 35 centímetros, mas uma dobra cutânea que antes era uma dobra cutânea bicipital de 5 milímetros. E agora, com os mesmos 35 centímetros de perimetria, ela está com uma dobra de 3 milímetros. Opa, a circunferência se manteve, mas a dobra cutânea diminuiu. O que que aumentou? Músculo. Então, de fato, a gente consegue avaliar principalmente as características de hipertrofia do indivíduo a partir da perimetria muscular. Eu praticamente já tenho minha planilha ali calculada direitinho, que acaba avaliando todos esses pontos para eu conseguir entregar para o paciente também. Perfeito? Outro aspecto que eu acho muito interessante é justamente o somatotipo corporal. Bom, pessoal, quem é mais underground já com certeza ouviu falar sobre ectomorfismo, mesomorfismo e endomorfismo, onde basicamente esse era um conceito bem comum, principalmente em indivíduos que praticavam musculação, praticam, na verdade, né? Que algumas pessoas ainda têm esse conceito estabelecido, aonde basicamente a gente conseguia classificar o indivíduo em endomorfo, mesomorfo ou ectomorfo, sendo, por exemplo, o endomorfismo aquele indivíduo com um físico mais arredondado, com membros mais curtos, uma característica de maior facilidade em ser mais macio, seria o termo correto, ele tem uma maior adiposidade.
Já o indivíduo, por exemplo, mesomorfo, é aquele cara com uma cintura escapular mais larga, uma cintura mais fina, um maior desenvolvimento de musculosidade. Enquanto o ectomorfo seria aquele cara que é magrinho, sempre foi magrinho a vida inteira, come, 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 não engorda. Ele tem, por exemplo, um aspecto de longevidade, de longitudinidade, ele tem os membros mais longos, o corpo mais longo, ele é mais fino naturalmente. Isso é muito relacionado mesmo até o componente da estrutura óssea do indivíduo. Mas qual é o verdadeiro X da questão por trás aqui, pessoal? Avaliar o somatotipo corporal apenas como uma classificação engessada é um grande erro. Na verdade, o ectomorfismo, o mesomorfismo e o endomorfismo são três aspectos que a gente consegue escalonar no corpo humano. Ou seja, todos nós temos um componente ectomórfico, um componente mesomórfico e um componente endomórfico no nosso corpo. A diferença entre nós está no grau de expressão que cada um desses componentes tem no nosso corpo. Por exemplo, quando a gente fala do ectomorfismo, ele está avaliando principalmente o componente de magreza, que vai ser dado a partir da altura e da massa do indivíduo, onde a gente tem a equação no próximo slide para vocês verem direitinho. Já o mesomorfismo está avaliando principalmente a capacidade do indivíduo de musculosidade, que é justamente a partir dos diâmetros ósseos, pessoal. A gente consegue ter uma analogia uma relação muito importante entre a estrutura óssea do indivíduo, entre de fato a carga óssea dele, com a capacidade de desenvolver o músculo dele, onde é como se o esqueleto fosse um chassi e o músculo fosse todo o carro. Então, se o indivíduo tem um bom chassi, ele consegue desenvolver essa musculosidade com maior característica, e isso é justamente o que o componente mesomórfico está avaliando. Já o indivíduo endomorfo, ele vai estar sendo avaliado principalmente, na verdade, o componente endomorfo vai estar sendo avaliado principalmente a partir do aspecto de gordura corporal, de adiposidade. E olha que curioso, pessoal, ele leva em consideração a soma de dobras cutâneas. Então, opa, pera aí, Gabriel, você está me falando que a soma de dobras cutâneas vai ser a escala utilizada para calcular o componente endomórfico, certo? Mas se o indivíduo emagrece, se ele emagrece, ele não altera o somatório de dobras cutâneas dele, como eu mostrei para vocês anteriormente. Então é justamente isso, pessoal. O componente endomórfico e até mesmo o componente mesomórfico, ele também pode variar a expressão no corpo do indivíduo. Claro, a gente não consegue alterar a estrutura óssea do indivíduo, por exemplo, alterar essa altura, não é isso que a gente vai conseguir realizar. Mas, de fato, a gente consegue observar que o somatotipo corporal vai levar tanto características genéticas na sua caracterização, como também ambientais. Então, não é algo tão engessado como a gente popularmente acreditava ser. Então, por exemplo, só para grau de conhecimento, a gente consegue observar que cada um desses componentes ele vai ser calculado a partir de uma equação preditiva também. E olha que legal, quando a gente faz a expressão desse somatotipo corporal, ele sempre vai ser na ordem de endo, meso e ectomorfo. Aonde, por exemplo, o indivíduo pode ter o endomorfismo expresso em 1 na sua composição corporal, o mesomorfismo expresso em 3 e o ectomorfismo expresso em 4. Você já consegue imaginar esse indivíduo, quem ele seria? Então, agora a gente vai responder a pergunta lá do início. Olha quem é esse indivíduo. Ele é um indivíduo com uma baixa adiposidade, com um componente endomórfico baixo. Ele é um indivíduo com o seu componente mesomórfico de musculosidade não tão desenvolvido. Ele é um indivíduo ali que tem um componente expresso no número 3, enquanto o principal componente expresso no seu corpo, na sua forma, é justamente o componente ectomórfico. Ou seja, ele é um cara mais longitudinal. Ele é um cara que de fato tem uma maior um corpo mais fino, ele tem os membros mais alongados. E quem é o esporte que vê essa característica? Justamente nos maratonistas, pessoal. A gente sabe que, por exemplo, a gente nunca vai ver um indivíduo, um fisiculturista de 100 quilos correndo uma maratona. A gente sabe que o esporte exige uma característica ali de, por exemplo, distância de passada, de peso sendo favorável à eficácia, economia energética durante a atividade física para conseguir elaborar toda a corrida dele. Perfeito? Agora, toda a prova, né? Fica melhor. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de um indivíduo 161, endomorfismo 1, mesomorfismo 6 e ectomorfismo 1. Quem será que é esse cara? É justamente o cross-training, o ginasta, aquele indivíduo que ele, por exemplo, tem uma baixa adiposidade, ele é um cara que não é tão longitudinal, que nem, por exemplo, o indivíduo que era maratonista, mas ele tem, por exemplo, um componente de musculosidade muito desenvolvido no corpo dele. E aí, justamente, por exemplo, os ginastas são uma ótima exemplificação dessa característica quando a gente pensa em esportes no geral. Então, a gente consegue observar que o somatotipo corporal, ele de fato é uma das métodos de avaliação física que mais se relacionam com a característica da gente avaliar o indivíduo em termos de nutrição esportiva e de treinamento físico. Perfeito? E aí, muito interessante também a gente falar sobre um pouquinho sobre esses dois pesquisadores, a Barker Hatt e o Lindsay Carter, onde eles desenvolveram em 1990 o plano de Carter.
onde basicamente a gente teria agora 2x, um gráfico, onde a gente consegue observar que o plano de Carter nada mais é do que, vamos dizer, um gráfico, onde no plano X nós temos o componente de ectomorfia menos o componente de endomorfia, ou seja, para o lado esquerdo a gente vai ver o endomorfismo expresso, e para o lado direito a gente vai ver o componente de ectomorfismo, e no eixo Y a gente vai ver a multiplicação por 2 do componente mesomórfico pela diminuição da soma do endomorfismo para ectomorfismo. Calma que tudo isso vai ficar bem claro para vocês. Mas basicamente, vamos imaginar que aqui a gente tem, por exemplo, 3 e menos 3, pessoal. Então, por exemplo, quando a gente olha para esse indivíduo aqui, ó, um indivíduo que, por exemplo, tem um alto endomorfismo, por exemplo, 4 menos um vai dar menos 3. Então, ele tem o componente endomórfico dele bem expresso. Agora, o indivíduo que ele tem 4 e um, por exemplo, que nem aquele indivíduo da primeiro exemplo para nós, ele tem 3 menos um, tem 2. Então, ele vai estar mais aqui no eixo X. Agora, para ver o índice de um mesomorfismo nesse indivíduo, a gente vai, por exemplo, multiplicar 2 por 2. Vamos utilizar do outro indivíduo. A gente utilizar, por exemplo, de 6 vezes 2 dando 12, e um mais um 2. Então, a gente vai diminuir 12 de 2, vai dar 10. Então, o indivíduo ele tem aqui um alto grau de mesomorfismo. Então, a partir dessa carta, a gente consegue, por exemplo, ver alguns padrões de performance física. De que maneira, pessoal? Por exemplo, quando a gente analisa aqui, velocistas, por exemplo, têm essa característica de estar, por exemplo, com um componente mais mesomórfico e mais endomórfico em sua característica. Eles são, por exemplo, velocistas de sprinters, têm essa capacidade, essa característica. Agora, quando a gente olha para corredores, eles são pessoas, por exemplo, que são corredores, que têm a característica mais ectomórfica, como a gente já apresentou anteriormente. E quando a gente fala, por exemplo, de powerlifters, indivíduos que têm a característica de levantar grandes cargas, eles são indivíduos principalmente endomórficos. Então, de fato, que é uma íntima relação do somatotipo corporal com a performance física em cada um dos esportes que a gente está desenvolvendo, perfeito? Então, pessoal, esse foi um breve resumo relacionado à avaliação antropométrica. Eu espero que tenham gostado, espero que tenha agregado para vocês. De fato, foi uma aula que eu tentei inserir o pensamento, esses conhecimentos sobre avaliação antropofísica para vocês conseguirem também dar continuidade nos estudos. E eu espero que tenham gostado. Meu contato, não só de Instagram, como eu apresentei para vocês anteriormente, mas meu contato e-mail também seria gabrielbveiga@icloud.com. Sintam-se à vontade para me chamar e a gente discutir mais sobre o tema. Desde já, muito obrigado e foi uma honra estar aqui.